Lesão no manguito rotador. Tenho certeza que você, profissional da saúde, profissional da educação física, fisioterapeuta e também da população em geral, talvez já tenha ouvido falar desses músculos que são acometidos em algumas circunstâncias, em alguns traumas, em algumas questões. Se você quer saber um exercício que eu indico muito para a questão do manguito rotador e que é muito simples e também um exercício que eu não indico tanto e por mais que ele seja muito praticado nas academias, me acompanha no exercício prático de hoje, que você vai entender um pouquinho de como fazer exercícios de qualidade para quem teve lesão de manguito. Beleza? Vamos lá! Meu nome é Murilo José Tambosi, sou fisioterapeuta e se você não me segue aqui no canal do YouTube ou no Instagram, dependendo de onde você está vendo, faz a gentileza, clica aqui no botãozinho de se inscrever para acompanhar todos os vídeos que eu posto a semana toda aí acerca de dor, exercício e lesão. Também se você gostou do vídeo, dá o seu joinha que a gente agradece bastante. Bom, o assunto do quadro do exercício e lesão de hoje, focado agora para um exercício mais indicado, é em cima desse conjunto de lesões do manguito rotador, tá? Se você não conhece profissional ou talvez pessoal da população em geral, as lesões do manguito rotador, não tem problema. Aos poucos a gente vai falando em outros quadros. Mas entenda que nessa região do ombro existe um conjunto de músculos que faz a coaptação, o encaixe da glândula humeral e faz ela ficar ali, certo? Esses músculos são o supraespinhoso, o infraespinhoso, o redondo menor e o subescapular. Então esses quatro músculozinhos bonitinhos que estão conectados à escápula, vão até a região do úmero para poder estabilizar ele. O foco principal desses músculos é estabilização, tá? Eles são músculos muito pequenininhos, pouco eficientes e potentes para a produção de movimento de grande angulação. Então, se você já pegar esse insight, você já sai na frente de muita gente, beleza? Então, vamos falar um pouquinho da lesão do manguito rotador. Assim, existem vários mecanismos que geram essa lesão. Mas quando esses músculos eles estão lesionados em várias magnitudes, pode ser uma ruptura, pode ser só uma laceração, pode ser apenas uma inflamação do tendão, o cliente ele vai perder, isso de uma forma geral, o colega profissional, principalmente para quem trabalha com movimento, personal trainer ou fisioterapeuta, ele vai perder os ajustes finos, pequenininhos, a gente chama de movimentos artrocinemáticos dessa articulação. Então os movimentos, aqui em câmera mais próximo para vocês, esses movimentos pequenos de deslizamento em relação à glenoide, certo? E o húmero, esses pequenos movimentos de deslizamento antero-posterior, crânio-caudal, rotações anteriores e posteriores e também um pouco da sua coaptação, decoaptação. Isso varia do grau da lesão, varia do grau do problema, mas só para você ter uma ideia de como isso funciona. Então, pensa comigo. Se ele é um conjunto de músculos coaptadores, o objetivo deles é a estabilização, certo? E como eles são pequenos e estão ligados à escápula, o papel deles é muito íntimo, a alavanca deles é muito pequenininha. O objetivo deles não é tanto produção de amplos movimentos, como por exemplo, levantar o braço lá em cima ou levar o braço lá atrás. Tem outros músculos que fazem isso, ou melhor, um conjunto organizado desses. É claro que nesses movimentos o manguito trabalha, mas ele trabalha ajustando de forma milimétrica os movimentos artrocinemáticos da articulação. Beleza? Então, só por aí você já começa a sacar algumas questões que são mais lógicas em alguns exercícios e umas que não são tão lógicas em alguns exercícios. Beleza? Ainda dentro dessa ideia do manguito, dentro da lesão do manguito rotador, você tem que imaginar que se você tem esses músculos que coaptam, você tem os músculos que fazem o movimento, que produzem o movimento, certo? Esses que fazem o movimento também estabilizam um pouco, não tanto, mas também estabilizam um pouco. Então, se você tiver, você profissional, vendo o seu cliente com algum desequilíbrio dessa musculatura efetora, certamente vai sobrecarregar os músculos estabilizadores. Beleza? Ótimo. Outro ponto importante que você tem que considerar, assim, sem dúvida, é que se eles estão ligados do úmero para a escápula, a posição da escápula influencia no manguito rotador também, tá? Tudo isso aqui eu estou jogando meio assim a esmo, mas logo vai fazer sentido para você, tá? Então, é um músculo que mais estabiliza do que faz movimento angular, ele tem muita relação com a coaptação e estabilização da articulação e ele depende muito, esse conjunto muscular, da posição da escápula. É mais ou menos isso. Agora vamos para o exercício em questão.
Um exercício que eu não indico e que praticamente você não vai ver eu fazendo no meu tratamento, exceto em alguns casos muito específicos, e que eu vejo muita gente fazendo na academia, inclusive com umas variação meia louca, é um exercício de pura rotação externa, que é isso aqui, né? Eu vou levantar um pouquinho, mas esse puro movimento aqui. Que aí eles pegam um elásticozinho e vão para lá, vão para cá, vão para lá, vão para cá. Pois é. Por que eu não recomendo esse exercício, Murilo? Se eu vi tanto isso na fisioterapia, eu vi tanto isso em tanto quanto é lugar. Bom, para e pensa comigo. Esses músculos, como eu falei, eles são músculos que coaptam. Eles não têm como grande objetivo esse movimento angular. Qual de fato é o movimento deles? Murilo, explica para mim. Bom, quando você vai digitar, quando você está aqui digitando, por exemplo, estou aqui digitando, para que a minha mão não caia nesse sentido, nós temos alguns músculos lá na região da escápula, profundos, do manguito rotador, que estão evitando esse movimento, eles estão puxando para trás. Então eles evitam uma rotação interna. Os rotadores externos estão fazendo isso. Redondo menor, infraespinhoso e um pouquinho também o supra, se você considerar algumas fibras dele, mas o supra ele evita mais que o braço faça esse movimento. Então no processo de manutenção da posição, manutenção dessa posição, para um movimento fino, como por exemplo digitar, escrever, pintar e qualquer coisa, o manguito está trabalhando bem. Então aqui você já saca que um exercício como esse que eu citei, que não tem essa característica, porque o que acontece? Você está com o braço apoiado, ou muito próximo, depende de como você faz, muito próximo ou apoiado, perdendo, ou melhor dizendo, transferindo esse papel de estabilização do manguito para o tórax. Você está apoiando ele aqui, cara. Você está dizendo para eles, ó, amigão, fica paradinho que eu trabalho com vocês. Não é que não vai trabalhar o músculo. Vai trabalhar, principalmente aí os rotadores externos. Vai trabalhar, mas não vai trabalhar eles na função que eles foram feitos. Faz sentido isso? É a mesma coisa que você fazer panturrilha, isso é mais um vídeo para mais uma discussão, é a mesma coisa que você fazer panturrilha no burrinho, que todo mundo conhece aqui, aquele equipamento sentadinho, sendo que a função da panturrilha é dar propulsão, por exemplo, para saltar ou para correr. Faz mais sentido você fazer esses exercícios de saltar e correr do que fazer um trabalho no burrinho. Certo? Mas isso é discussão para outro vídeo. Então, se você já pensou comigo que, poxa, realmente não faz muito sentido, né? Outra coisa importante, nessa posição, sua escápula, entre aspas, está praticamente em repouso. Praticamente em repouso, está numa posição neutra, ela não está sob tensão dessa musculatura, essa musculatura não está agindo de forma direta em relação a ela, certo? E o tórax é que está estabilizando a escápula junto com esse contato aqui que você fez. Então, você não está exercitando muito bem. Não está mesmo, não está de forma alguma. Além, agora só para não esquecer, além dos rotadores externos, nós temos um rotador interno, que é o subescapular. Mas se você ver bem como que o subescapular está posicionado, você vai ver que ele tem mais um papel de aproximar esse húmero e aproximar essa escápula da região do tórax do que necessariamente rodar. Tanto que, e aqui eu vou dar um extra para você, colega profissional, personal trainer ou fisioterapeuta, tanto que quando a gente pega um cliente que fez uma lesão grave no subespinhoso, fez uma cirurgia e tudo mais, ele vem de tipóia, geralmente. Ele já vem num padrão de rotação interna. Qual é a principal dificuldade que a gente tem com esse cliente? Liberar o bendito do subescapular para a rotação externa. De tanto que ele ficou em rotação interna e coaptado. Por quê? Porque esse músculo ele é genial para manter o seu ombro paradinho. Para trazer o seu húmero bem próximo, pegar o húmero e trazer bem próximo de você e parar ele assim deu para você, tá? Então, se você olhar de um jeito diferente, esses músculos eles não são efetores de movimento de fato, eles são estabilizadores, coaptadores, ajustam de forma milimétrica os movimentos artrocinemáticos da articulação. Beleza? Então, pulando que esse exercício aqui já não tem uma indicação, e se você não entendeu tudo, se para você ficou muito confuso isso, me deixa aqui embaixo. Se você está vendo no YouTube, me deixa aqui um comentário aqui embaixo com a dúvida, ou manda lá na nossa caixinha do Instagram, dependendo de se está vendo o vídeo. Beleza? Mas eu quero saber a sua opinião, se você não é a favor do que eu acabei de falar. Beleza? Vamos agora mudar a fita. Vamos para o exercício indicado. Bom, se eu falei que esse é um conjunto que estabiliza esse ombro, todo exercício que promova um pouquinho de instabilidade já vai ser bacana. Se você faz musculação, um dos exercícios que eu recomendo, que tem uma boa indicação, é fazer uma flexão de ombro com um pouquinho de abdução. A gente chama isso de plano escapular, mas é uma elevação anterior um pouquinho mais para fora. Seria um plano escapular. Nesse movimento aqui, e você pode fazer ele até mais, mas começa até 0,90. Até 0,90.
certo? Se você está na musculação, isso é uma elevação anterior, mais ou menos, um pouquinho lateral. Por quê? Quando você faz isso aqui, e agora eu vou fazer aqui para vocês verem, olha só, olha o meu braço, eu estou dando uma angulação para vocês verem. Quando você faz isso aqui, que você está levantando aqui assim o peso mais o peso da gravidade e o peso do segmento, ele está evitando, ou melhor dizendo, você está evitando que ele rode internamente. Então os seus rotadores externos, que são estabilizadores, no caso aqui o infraespinhoso e o redondo menor, estão ativos, fazendo o papel deles, que é estabilizar o braço. Não existe uma alavanca de rotação interna e externa aqui, eu estou com ele parado, mas com a atividade isométrica desses músculos, beleza? Quando você está fazendo essa flexão de ombro aqui assim, ó, você está fazendo ali um plano um pouquinho para lateral, escapular. Então, nesse plano um pouquinho lateral, o seu supraespinhoso está trabalhando no mesmo papel, assessorando a abdução para que haja lá dentro do ombro um rolamento posterior e inferior dessa glândula humeral. Olha o movimento fino que ele faz lá dentro, ó. Tô levantando o braço lá, ele faz um movimento fino e rola, ok? Exagerando um pouquinho para vocês entenderem. Então, olha que magnífico, né? E aí, como eu falei, e o subescapular, Murilo? Nesse caso, bom, como eu falei, o subescapular ele não traz para próximo do seu tórax? Ele não traz em rotação interna e para próximo? Então, se eu estiver fazendo uma abdução e uma rotação um pouco externa, que seria esse movimento aqui, não chega a ser uma rotação externa de verdade, né, pessoal? Mas próximo disso aqui, eu estou estirando de forma excêntrica esse músculo. Ele está soltando um pouquinho aquela glândula humeral e daqui a um pouquinho você volta e ele traz de novo. Entendeu? Então ele está fazendo essa fase de liberar o movimento. Se eu falei que esse músculo, na maioria das lesões de ombro, vem restrito, você liberá-lo é interessante. Seja para tratamento na fisioterapia ou seja para manutenção e potencialização na musculação. Percebe como esse entendimento milimétrico acerca do funcionamento do seu ombro e acerca da lesão já te deu uma claridade imensa de que um é mais indicado que o outro? Tá? E existem outros exercícios. Ah, mas isso aqui não é um movimento tão funcional. Eu concordo. Num outro momento a gente pode falar exercícios que são mais funcionais para a questão do ombro. Mas só para você que está na musculação, pensar que talvez isso não é tão interessante quanto isso. Joia? Ficou aqui então para vocês o exercício indicado e contraindicado dentro de uma lesão de manguito, seja para manutenção, quando o cliente está bem e ele deve sim ir para musculação ou funcional ou treinamento que for, como profissional de educação física, como personal trainer, manutenção, potencialização e promoção de saúde é com eles. Sempre lembrando, colega educador físico, trabalhar a potência desses músculos, a velocidade desses músculos, a resistência, a força deles. Beleza? Você tem que saber trabalhar isso tudo. E para você que é fisioterapeuta e está vendo esse vídeo também, eu acho que isso tudo é muito básico, ou deveria ser. Beleza? Se você da população em geral tem lesão no manguito e agora viu, poxa, realmente eu fazia um exercício e outro e não tinha me tocado disso, faz a gentileza, compartilha com as pessoas da sua família, com quem você gosta, que tenho certeza alguém já teve lesão no manguito, teve cirurgia de supraespinhoso, infraespinhoso, estourou o tendão do ombro e está precisando entender um pouquinho mais sobre o que fazer depois. Beleza? No mais, muito obrigado.